Muito bem, hoje à noite eu quero falar sobre um ministério muito importante que um homem de Deus executou e que talvez a gente nunca tenha parado para ver, para analisar e para tomar para nós esse ministério. Hoje à noite eu quero falar sobre o ministério de um personagem que não é muito conhecido de todos nós. Não é muito falado, mas que teve um papel importantíssimo na obra de Jesus aqui na terra. Hoje à noite eu quero falar sobre o ministério de José de Arimateia. Eu quero pedir aos irmãos, às irmãs, a todos, sentadinho, sentadinha, você que nos assiste também pela televisão, quero dar um aviso, viu, Wander? Estamos fazendo de tudo para melhorar a nossa transmissão, porque algumas pessoas já têm o hábito de nos assistirem, de pegar a oração e a palavra que sai aqui desse santuário. Estamos melhorando um pouco mais a nossa parte técnica, a nossa rede de internet, para que não caia mais o nosso sinal, tá bom? São todos bem-vindos ao culto da noite. Evangelho de João, capítulo 19, por gentileza, você que trouxe a Bíblia, você que está em casa, ou você que tem no smartphone, é o único momento que a gente permite usar smartphone no culto, é agora, para você acessar aí o programinha da Bíblia. João, Evangelho de João, capítulo 19, a partir do versículo 38. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, a partir do verso 38, diz assim, fala exatamente do sepultamento de Jesus, e é bom lembrar que todos os evangelistas, os 4 evangelistas falam do sepultamento e vão citar José de Arimateia. Então é importante a gente conhecer um pouco mais sobre esse personagem e o seu papel, o seu ministério. Diz assim a santa palavra de Deus. João 19, 38, depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também com ele Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. 41. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha ainda sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Pai, a tua palavra está diante de nós no culto da noite. Que alegria nós temos, que satisfação nós temos, que privilégio nós temos como servos de Deus, também como brasileiros nessa nação, de poder cultuar o Senhor com alegria, abrir a Bíblia, cantar, louvar, adorar. Até agora nós demos ao Senhor o nosso melhor, agora é hora do Senhor falar conosco. Pai, eu não quero falar de mim mesmo, eu quero me esconder atrás da tua cruz, para que eu desapareça e que Cristo seja a luz, a estrela a brilhar hoje à noite. No nome de Jesus, fala com todos nós, e nós cuidaremos sempre em te dar a honra, a glória e o louvor. Amém e graças a Deus. A igreja pode dizer amém? Amém. O ministério de José de Arimateia. Com certeza não é coveiro. Embora os coveiros tenham um papel importantíssimo, né? Mas não é de ser coveiro. É a única vez que ele tem o papel de sepultar alguém, foi nesta ocasião. A situação ali era a seguinte: Jesus, depois de pregar, ensinar, ressuscitar mortos, dar audição aos surdos, vista aos cegos, ele agora foi preso. Ele vai para o Getsêmani, você se lembra? Numa quinta-feira à noite, ele passa em oração, na madrugada, ele é tirado, quando desce do monte,
e ali é levado para o pátio, onde é surrado, onde é cuspido, esbofeteado, chutado, maltratado. Tiram toda a roupa de Jesus, os soldados escarnecem dele, fazem chacota com ele, e ele não abre a sua boca. Nos momentos de mais dificuldade de Jesus, foram os momentos que ele menos falou. Vamos aprender isso com Jesus? Às vezes você está sob prova, está sob pressão, é o momento que você mais fala. Com a sua própria boca mesmo, você derruba a sua fé, derruba a pessoa que está do teu lado, desestimula, fala contra Deus. Cuidado com o nervosismo excessivo. Na hora da dificuldade a gente fala tanta bobagem, tanta coisa que não devia. Jesus nos dá um exemplo, irmão. Quando ele desce do Getsêmani, que ele foi preso, é um momento que ele fala muito pouca coisa. Nem na interrogação dele, no interrogatório dele, no interrogatório dele, ele falou. Na cruz ele vai falar 7 palavras. Não é muito sábio a gente falar sob pressão. Está sendo cutucado, Jesus é cutucado na cruz. Ei, você não é o filho de Deus, desce daí, rapaz, salva a ti mesmo, salva nós também. Jesus ficou calado. Tem hora de falar, tem hora de se calar. Era a hora de Jesus ficar calado. Diz a Bíblia que como uma ovelha muda, levada ao matadouro, ele ficou quieto. Então vamos aprender uma lição com Jesus. Na hora da luta, do temporal, da prova, não é hora de a gente falar muita coisa, irmão. Porque quem fala muito se perde nas palavras. Então nós temos que ter essa consciência. Mas a situação era muito difícil. Jesus agora está pregado na cruz, e ele entrega o seu espírito ao Pai, e ele morre, literalmente ele morre. E qual era a situação? Quem enterraria Jesus? Quem faria um sepultamento respeitável a Jesus? Quem? Os discípulos não podiam porque estavam todos com medo. O único que fica aos pés da cruz é João. Mesmo assim, não teria essa condição. Ele não tinha acesso a Pilatos. Então, o único que fica ali é João, junto com Maria, as outras mulheres, mas nenhum deles tinha condição. E quem faria isso? Por que Jesus teria que ter um sepulcro respeitável? Quem cuidaria para que o corpo de Jesus não fosse colocado em um sepulcro comum? Porque isso é uma profecia. Vamos a Isaías capítulo 53, verso 9. Ele profetizou. Nós vamos entender que Isaías foi o profeta do Evangelho. Ele é chamado profeta messiânico, mas também chamado profeta do Evangelho. Por quê? Porque ele vai falar muita coisa que aconteceu nos dias dos Evangelhos. E ele profetizou acerca da sepultura de Jesus. Mas quem cuidaria disso? Quem poderia estar ali? Quem se colocaria na brecha? A situação era essa. Isaías 53, 9, é o que diz lá. E puseram sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano da sua boca. Isaías profetiza isso. Mas quem vai cuidar para que isso se concretize? Para que essa profecia se cumpra? Aí vai entrar o nosso irmão Zé de Arimateia. Jesus vai ser colocado em uma sepultura nova, e uma sepultura de um homem rico, porque ali está escrito: em tudo Deus tem um propósito. Quem cuidaria para que o corpo de Jesus não fosse colocado em um sepulcro comum? Aqui no 19:41 explica: no lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido posto ainda. Essa era a situação. O corpo de Jesus está lá. O soldado, quando chega perto, porque vai chegando perto das 6 da tarde, nenhum corpo podia passar das 6 da tarde da sexta, porque estava vindo o sábado grande. Lembra que era Páscoa? Domingo seria Páscoa. Era a Páscoa judaica. Então, nenhum crucificado poderia ficar para o sábado, porque sábado era o sábado grande, era o sábado das celebrações. Então haviam duas coisas acontecendo ali: a lei romana e a religiosidade judaica. Nós vamos entender isso. Então os soldados, vendo que às vezes o condenado não morria, o que ele fazia? Ele quebrava as pernas. Ele batia ali literalmente com uma madeira, um pedaço de caibro. Ele batia nas pernas para que todo o peso
do tronco viesse sobre os pulmões. Então não morria apenas do sangue esvaindo, né, de hemorragia. Morria porque os ossos do pulmão comprimiam o pulmão, ele morria de asfixia. A morte da cruz era terrível. Então quando esse soldado chega para quebrar a perna de Jesus, ele percebe que Jesus já está morto. E a única coisa que ele faz é furar com a sua lança um dos lados de Jesus, e sai água e sangue. Portanto, Jesus derramou todo o seu sangue. Isso é literal. Ele morreu de fato como homem, mas ele vai ressuscitar como Deus. Haviam também dois problemas a serem resolvidos. Primeiro, que a lei romana proibia o Estado de sepultar os condenados. Você sabe que na maioria dos municípios do Brasil, se a pessoa não tem condição de pagar um funeral, a prefeitura tem obrigação de fazer. Vai lá, compra a urna, o caixão, pá, vai no cemitério, sepulta a pessoa lá, ainda que seja como indigente desconhecido. Mas a lei romana proibia que um condenado fosse sepultado pelo Estado. Então, nenhum romano, nenhum soldado romano podia pôr a mão no corpo. Olha a situação. E segundo, o ritual judaico dizia que aquele corpo não podia ficar lá de sexta para sábado. E quando que encerrava a sexta? Às 18. Jesus morreu às 3 da tarde. Então tem poucas horas para tirar ele dali e saber o que vai fazer. Veja a situação. Esse é o cenário, esse é o clima que está ali no Monte Gólgota, no Monte da Caveira. José de Arimateia, quem era ele? José de Arimateia era um homem rico. Mateus 27, 57. Era um homem rico. Ele era um daqueles que compunham o Sinédrio. Quem foi o Sinédrio? Sinédrio foi aquele concílio que julgou Jesus. Entre os que julgaram Jesus estão duas figuras. O primeiro é José de Arimateia, o segundo é Nicodemos. Nenhum dos dois condenaram Jesus. Vamos ver isso. Daqui a pouco eu vou mostrar o texto. Embora fizessem parte daquele conselho que condenou Jesus injustamente, nem José de Arimateia, nem Nicodemos, que ajudou, que auxiliou José de Arimateia a sepultar Jesus, condenaram Jesus. Por quê? Porque José de Arimateia era um discípulo. Embora ele estivesse temeroso, ele não se expunha com uma vergonha que nós não devemos ter, é bem verdade. Não devemos ter vergonha do Evangelho. As pessoas têm que saber que nós somos cristãos, que nós amamos a Jesus, que a nossa lei é de Deus e pronto. Mas José de Arimateia tinha esse problema, ele era um meio que oculto. Ele vai se revelar depois da morte. E nós vamos entender isso de acordo com o discorrer dessa palavra. Então, ele era um homem rico. Veja o que diz Mateus 27, 57. E vinda já à tarde, chegou um homem. Quem era ele? Rico, de Arimateia, por isso José de Arimateia, por nome José, que também era quem? Discípulo de Jesus. Então ele esperava o reino dos céus. Mas como ele era do Sinédrio, um homem rico, um homem muito bem posicionado, ele não andava com Jesus durante o dia, mas ele temia, ele sabia quem era Jesus. Tanto é que sabia e temia que ele não vai dar o voto para condenar Jesus. E também Nicodemos, aquele que procura Jesus de noite. Lembra? Também no Evangelho de João fala. E um homem chamado Nicodemos, também dos principais da sinagoga, que participava do Sinédrio, foi procurar Jesus de noite. Ali Jesus discorre com ele. Oh, você já é um homem velho. Eu admiro você, Nicodemos, sendo tão velho, tão sábio na lei. Não entendeu que se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Então os dois acreditavam em Jesus. Ele fez parte, como já disse, do mesmo conselho que condenara Jesus. Era um homem justo e bom, que esperava o reino de Deus. Lucas, capítulo 23, a partir do 49. Vamos ver tudo isso que estamos falando aqui para comprovar o ministério desse homem. A Bíblia relata que ele era um homem justo, era um homem bom e esperava o reino de Deus. Lucas 23, a partir do 49. E todos os seus conhecidos e as suas mulheres juntamente o haviam seguido. Desde a Galileia estavam de longe vendo essas coisas. 50. Eis que um homem por nome José. O que ele era? Senador. Portanto, ele era do Sinédrio. Para ser do Sinédrio tinha que ser senador. Por isso que ele tinha acesso a Pilatos. O que ele fez? O que ele era? Homem, senador, homem de bem e justo. Se a Bíblia diz que é, eu não vou discutir que não é. Ponto, acabou. Eu creio que está na Bíblia. Então, este era o panorama. Embora tivesse sido um discípulo oculto, nesta hora se encheu de fé e coragem. Quais os riscos
que José de Arimateia corria por fazer isso. Sendo senador, sendo um homem honrado, sendo um homem de bem, um homem justo, cumpridor dos seus deveres, que esperava do reino dos céus. Quais os riscos que José de Arimateia corria fazendo o que fez? Indo até Pilatos, pedindo para que ele, juntamente com Nicodemos, pudessem dar um funeral honroso para aquele que deu a sua vida para a humanidade. Primeiro risco que ele corria. Primeiro, nenhum dos apóstolos teve essa coragem. Nenhum. Pois a maioria deles estava se escondendo, com medo dos judeus. João 20:19, deixa isso muito claro. Que nenhum dos apóstolos teve essa coragem, porque todos estavam com medo. Jesus morreu, e para eles o cristianismo havia morrido ali. Pronto, mataram o nosso mestre, e todos sabiam que isso era verdade. João viu com os próprios olhos, os outros viram Jesus ser preso, acompanharam tudo, só não ficaram aos pés da cruz, mas de longe eles sabiam que aquilo era verdade, absolutamente verdade. Jesus morreu. Então o que aconteceu com os apóstolos? Como é que eles estavam? E chegada após a tarde daquele dia, de que dia? Primeiro dia da semana. E cerradas as portas, isso é domingo, cerradas as portas, onde os discípulos aí são os apóstolos, com medo de quem? Dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. Então nenhum dos apóstolos, nenhum dos discípulos tinham coragem para fazer. Eles estavam temerosos. Alguns experimentaram voltar para a sua profissão antiga, embora não desse certo, mas eles estavam com medo. Há alguns momentos na nossa vida que dá medo de ser cristão. Medo de perder o emprego, medo de não ser indicado para um cargo novo, medo de ser perseguido, medo de não receber aquela promoção. Os discípulos passaram por isso. Eles tiveram medo. E agora é hora de alguém ter coragem. E esse corajoso foi José de Arimateia. Ele vê o corpo de Jesus na cruz e ele corre para Pilatos. E ele, como senador, ele tinha acesso ao governador. E ele vai e pede para sepultar o corpo de Jesus. Primeiro risco que ele correu, o risco de ser perseguido pelos judeus. Porque a maioria dos judeus acreditava que Jesus era um charlatão, que Jesus realmente de fato vinha para fazer desordem, pois ele disse para destruir o templo, ele fez tanta coisa, ele curou no sábado. Então a maioria dos judeus estava feliz com aquilo. Só os que andaram com Jesus ainda tinham uma fonte de esperança, mas estavam como os apóstolos, encarcerados, fechados numa sala. Portanto, o primeiro risco que José de Arimateia corria era de ser perseguido pelos judeus. Quem esse homem pensa que é? Vai pegar o corpo desse homem aí? Vai pegar o corpo de Jesus? Larga lá, que fique para lá. Então ele corria um risco. Eu quero dizer a você, com todo amor e carinho, a mim também, que essa palavra também é para mim, andar com Jesus é correr risco. Tem hora que nós temos que fazer o que Deus manda, não o que o povo quer. Tem hora que compete a nós obedecer a Deus e não aos homens. E quem anda por fé corre risco. Quem anda por fé corre risco. Segundo risco que ele corria era de ser perseguido pelos outros componentes do Sinédrio. Pois condenaram Jesus à morte. E agora Arimateia, como um dos componentes daquele Sinédrio, vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus para sepultá-lo. Poderiam fazer uma reunião e, como está na moda no Brasil, promoverem um impeachment de José de Arimateia. Se fala tanto de impeachment, de impeachment, de impeachment. Eles poderiam ter reunido, e a maioria vence. Eles poderiam ter cassado o mandato de senador de Arimateia. Portanto, é um risco. E a pergunta que eu faço a mim é a você: será que estamos preparados para correr risco pela fé que temos? Será que estamos prontos para correr risco por aquilo que acreditamos? Ele vem mostrando que ele está com o coração nisso. Pode até ser que José de Arimateia tenha sido colocado naquele posto para aquele momento. Abra o teu coração, deixe o Espírito Santo falar com você.
Talvez Deus tenha colocado você onde você está. Exatamente. Porque Ele vai precisar de você daqui a uns dias. Talvez José de Arimateia entendeu a maior verdade da vida dele. Que ele não foi senador porque quis, porque o pai quis, porque era inteligente, porque era sábio. Ele vai entender que Deus o colocou ali para aquele momento da história da humanidade. Ninguém tinha acesso a Pilatos. Os que podiam, não queriam. Portanto, ele estava ali, a serviço do reino de Deus. Aqui vai um aviso e um conselho para você alegar o teu coração. Você não está aonde está por acaso. Deus colocou você aí para que o reino dele seja exaltado através da sua vida. Isso fica muito claro na vida de uma mulher que todos conhecemos, a Esther. Lembra da Esther? Acho que a maioria conhece a história dela. Vamos ao capítulo 4, verso 14 do seu livro. Esther 4,14 explica exatamente por que Esther estava naquele momento da história, por que ela estava se casando com o rei, exatamente por aquilo. Por quê? Porque será que você está onde você está? Deus te colocou onde você está agora, a posição que você ocupa. Nunca se esqueça, Ele te colocou aí para algum propósito maior que você talvez desconheça, mas em algum momento da sua vida, da sua história, Deus vai revelar para você o porquê Ele te colocou onde você está. Olha o que acontece com Esther. Porque se de todo te calares nesse tempo, alguém está falando com ela, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. É certo que Deus vai cumprir, de alguma forma vai cumprir, mas Esther tinha que entender que era ela, porque olha o final, mas tu e a casa do teu pai perecereis. 15. E quem sabe, se para tal tempo como este, é que Deus te colocou aí. Esta palavra arde no meu coração. Você não está onde está à toa. Você não faz o que está fazendo à toa. Você não compra, não paga, você não vai, não vem, você não manda ou desmanda. Você não é chefe ou funcionário, você não é líder ou subalterno, você não é o que você é à toa. Há um plano maior governando a sua vida. Aleluia! Deus te colocou aí, querido, querida. José de Arimateia vai entender os planos de Deus. O corpo está lá, estatelado, surrado, crucificado, maltratado, e ninguém quer se aproximar, ninguém quer cumprir a palavra, ninguém quer fazer sequência no reino de Deus. Aparece um homem que até então me parece oculto. Um discípulo que até agora não escreveu uma página, um discípulo que até agora não escreveu uma letra, não fez uma pregação, mas que no momento importante da história do cristianismo, ele aparece. Eu quero dizer a você em nome de Jesus, quem sabe agora, os outros já apareceram, muitos já fizeram, muitos já chegaram a muitos lugares, muitos já escreveram, muitos já evangelizaram, mas Deus separou você para este tempo, querido irmão. É a hora, é o momento da igreja. Deus está levantando os seus discípulos. Deus sempre tem os seus. Ninguém pega Deus de surpresa. Quando os inimigos de Jesus achavam, agora vai apodrecer aí, ó. Nem os judeus quer ele, nem os da família quer. Não apareceu ninguém lá para sepultar Jesus. Ele vai ficar jogado, ele vai ficar abandonado. Deus levanta um homem chamado José de Arimateia, e junto com Nicodemos, eles tomam coragem, na graça, na unção do Espírito. Eles vão, pedem audiência com o governador, diz: olha, nos dá apenas autorização para sepultar o corpo daquele que chamam de Jesus o Nazareno. Pilatos olha para o comandante da guarda, o centurião pergunta para o soldado: está morto? O soldado: sim, está morto, eu mesmo testifiquei, com a lança eu furei o lado dele, está morto. Então, entrega o corpo dele. Talvez Deus separou você para um momento difícil da igreja. Talvez você se sinta uma pessoa infrutífera até aqui. Talvez você pense: não, obra de Deus é para os outros, não é para mim. Talvez você pense que Deus não tem um propósito maior com a tua vida, e Deus está guardando você exatamente para um momento como esse.
em que muitos são impedidos, muitos não podem, muitos queriam, mas não podiam, outros estão com medo, outros estão aterrados, outros não têm acesso, mas Deus escolheu alguém como você, para que na hora da dificuldade, na hora da parada dura, Deus vai levantar você com autoridade, querido, querida. Deus separa José de Arimateia para aquele momento da história. Deus separa a rainha Esther para aquele momento da história. Não é para outro momento. Quem sabe Deus separou você para agora, para esses dias, para algo importantíssimo, que a obra de Deus está precisando. E a pergunta que eu faço a mim é você: para que estamos onde estamos? Por que fazemos o que fazemos? Por nós mesmos? Porque somos inteligentes? Somos bons aos nossos olhos e aos olhos de alguns? É por isso que estamos onde estamos? Segunda pergunta. E agora me permita entrar no ministério de José de Arimateia. Que esse ministério está um pouco morto dentro da igreja. Esse ministério anda apagado dentro da igreja. E como de tempos em tempos Deus precisa de ministérios específicos, isso é coisa minha, eu creio que é chegado o tempo na história do cristianismo, do ministério de José de Arimateia. Sabe por quê? Porque o corpo de Jesus representa a igreja. E de que forma estava o corpo? Morto, jogado, abandonado, dilacerado, cuspido, esbofeteado, desprezado. Isaías havia dito isso: como mais desprezado entre os homens, assim foi Jesus. Olhando nós para Ele, não víamos beleza alguma. Alguém é capaz de amar Jesus nessa hora? Amar a figura daquele Cristo jogado, abandonado, ferido? Deus irá levantar nos nossos dias muitos Josés de Arimateia. Sabe para quê? Para cuidar do corpo que está ferido, para cuidar do corpo que está magoado, para cuidar do corpo que está ensanguentado, para cuidar do corpo que não pode ser jogado em qualquer lugar, para cuidar do corpo que é a igreja. Sabe por quê? Esse corpo vai ressuscitar. Oh! Esse é o ministério de José de Arimateia. Ele cuida do corpo com carinho. Quem sabe dá um banho nele. Havia sangue para todo lado, havia cicatriz para todo lado, havia rachadura para todo lado. Irmão, ele cuida do corpo juntamente com Nicodemos. Você vai ver que Nicodemos aparece trazendo 2 ou 3 aloés de ungüentos para passar no corpo. Isso era o costume dos judeus. 2 homens cuidando do corpo, sabendo ou não, eles diziam consigo: ele disse que haveria de ressuscitar. Então eu quero dizer, é tempo do José de Arimateia cuidar da igreja, porque a igreja não vai ficar pendurada, a igreja não vai ficar apodrecida, a igreja não vai ficar parada, a igreja vai receber a unção do Espírito e ela vai ressuscitar. Oh meu Deus, é tempo de nós cuidarmos do corpo, porque o corpo está ferido, está magoado, o corpo está desprezado, jogado. Ninguém quer ele, porque de um corpo são todo mundo gosta. Enquanto Jesus andava pelas ruas, pela Galiléia, curando, multiplicando pães e peixes, multidões estavam atrás dele. Mas agora ele foi condenado e ele está morto. Conta Joséfo, um dos maiores historiadores da igreja, que bateram tanto em Jesus, surraram tanto Jesus, que o seu rosto estava desfigurado.
Não havia divisão entre olho, nariz, orelha. Era uma massa só. Isaías nos conta que nas costelas de Jesus bateram tanto que cabia a mão e o antebraço inteiro de um homem. Dava para ver a costela dele. Quem quer cuidar desse corpo? Quem quer sarar as feridas desse corpo? Quem quer passar unguento nesse corpo? Quem quer dar a ele um sepultamento digno, envolvê-lo num lençol? A Bíblia diz que envolveram ele num lençol. Mas eu fico imaginando o cuidado daqueles dois. Eu não sei se os romanos ajudaram a tirar os cravos, ou se foram eles mesmos que tiraram. Mas imagina o cuidado, como é que estava aquilo, irmãos? Todo ferido, todo magoado, todo judiado. E aqueles dois devem ter levado ele para alguma sala, para algum lugar. E ali com água, com panos, eles limpam todo o corpo de Jesus. Passam aloés de perfumes. Eu queria encontrar o texto que diz que José de Arimateia estava com Nicodemos, quer ver? Oh, Deus do céu. O verso 39 do capítulo 19 diz: e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. O que ele fez? Ele foi junto com José de Arimateia, levando o quê? Cerca de 100 libras de um composto, é um óleo, de mirra e aloés. 100 libras, irmão, não era pouca coisa não. Eles levaram consigo 100 libras de óleo de mirra. Mirra era um dos componentes do óleo da unção. Era um perfume aromático muito caro. Não tinha em Israel, vinha de fora. Por isso que era caro. Por isso que a Maria de Betânia, ela juntou dinheiro de 1 ano de salário para comprar o unguento de nardo, porque o nardo não dava em Israel. O nardo só dava fora de Israel. Então era importado, ela tinha que pagar um preço caro. José de Arimateia com Nicodemos fizeram a mesma coisa. Então, eu fico imaginando eles cuidando daquele corpo. Tinha que ser 2 homens, não é verdade? Que Deus não faria isso com uma mulher? Não iria expor a nudez do Cristo diante de uma mulher? Por isso separa 2 homens. E eles fazem um serviço como de farmacêuticos ali. Lavam, tiram todo aquele sangue pisado, batido. Quem sabe penteiam o cabelo dele, passam óleo. O perfume aí. Nicodemos pega um lençol de linho muito fino. Envolve o corpo de Jesus. E ele tinha uma sepultura. O próprio Arimateia tinha uma sepultura. Que ele fez para ele um jazigo da família. E ele cede para Jesus. Nós não vamos ouvir. Escute, isso é importante demais. Nós não vamos ouvir que a família de José de Arimateia foi perseguida, foi morta, que houve maldição, nem na família de Nicodemos. Sabe por quê? Porque não existe nessa terra quem preste serviço a Deus e fique sem ser abençoado. Para eles era só uma sepultura, irmão. Mas nós que temos a revelação do Evangelho, nós sabemos que José de Arimateia e Nicodemos estava cuidando de nós. Era a igreja que estava morta. Era a igreja que estava ferida. Era a igreja que estava dilacerada. Era a igreja que estava sem vida.
E os dois sem consciência disso, porque eles não tinham noção do que ia acontecer 3 dias depois. Eles cuidam do corpo com carinho. Portanto, eu quero dizer uma coisa: não importa o estado que a igreja esteja, não importa a condição que a igreja esteja, ela pode estar surrada, suja, fedida, ensanguentada, jogada, desprezada. O Deus da Bíblia diz que ela é a igreja, e Ele vai arrumar um meio, usar alguém, proporcionar alguém, levantar alguém no caminho da história, para ressuscitar a sua igreja e colocá-la de pé. Portanto, se você é igreja, querido, não importa o estado que você esteja, sempre vai ter alguém que te ame. Há uma música do Grupo Logos que eu aconselho algumas pessoas a ouvirem. Grupo Logos fez parte da minha história, da minha juventude de conversão, me alimentou durante mais de 20, 30 anos, eu e minha casa, minha família. Pastor Paulo César, dirigente do Grupo Logos, está já velhinho, porque o tempo passa para todo mundo. Quisera Deus um dia, se ele me ouve, se ele me assiste, um forte abraço. Sou assim, fã dele demais, no bom sentido. Tem uma música que ele compôs, chama-se José de Arimateia. Escute. Conta a história desse homem, o amor que ele teve, a dedicação que ele teve, o carinho que ele teve por algo desprezível. Quem cuidará da igreja para que o Espírito Santo venha sobre ela? Quem cuidará da igreja se ela estiver jogada, abatida, caída pelos cantos? Quem cuidará da igreja, que é o corpo de Jesus? Portanto, eu não tenho receio de afirmar, eu quero encerrar aqui. É chegado o tempo do ministério de José de Arimateia, que olha para aquela cena, entende que aquele homem é inocente, lembra de todas as boas e maravilhosas obras que ele operou, e põe em risco sua vida, sua reputação, seu salário, sua casa, sua família, e bate na porta do governador. Que aquele ali não devia ter lavado só as mãos, devia ter lavado o rosto, a cara. Ele bate na porta do governador e, correndo risco de vida, ele pede para que o corpo de Jesus não fique lá, e não entrega essa missão para ninguém. Ele tinha dinheiro para isso. Ele podia ter contratado pessoas, ele podia ter terceirizado aquele sepultamento, ele podia ter chamado pessoas e falou: ó, faça um sepultamento digno, quanto é? Mas José de Arimateia não faz isso. José de Arimateia, ele mesmo, impulsionado e comovido por uma fé que até então alguns de nós não sabíamos que ele tinha, ele vai até Pilatos e pede: Pilatos, me permite tirar o corpo de Jesus e sepultá-lo. Como era uma ordem de Deus, Pilatos não impediu. Por quê? Porque mais na frente, certamente, Nicodemos e Arimateia vão entender que o que eles fizeram já estava previsto na palavra de Deus. Você está vendo os mistérios da fé? E eu quero fazer uma pergunta a mim, a você, e a você que me ouve, me assiste, de qualquer lugar desse Brasil ou fora dele. O que você tem feito pela igreja? Se Deus pedir conta do teu ministério, o que você vai apresentar para Ele? Você vai ficar na sua zona de conforto?
Tá bom como tá? Deus que levante outro. E aí, qual vai ser a resposta? O que nós temos feito pela igreja? Nós, eu, você. Como está o corpo? Porque para meter o pau na igreja eu encontro muitos, até pregadores de renome, até pregadores que já foram ícones para nós hoje, estão malhando a igreja, estão sentando a pua nela. Poderia citar nomes aqui, mas não vou citar porque estamos indo para o mundo e é uma questão de ética. Mas eu tenho ouvido pregações de pastores sentando a lenha na igreja. Mas o que tem feito pela igreja? O que tem feito para curar a ferida dela? O que tem gasto? Porque às vezes tem que pôr a mão no bolso. Nicodemos pôs a mão no bolso e comprou 100 libras de unguento e aloés, de mirra e de aloés. É a pergunta que eu me faço. Você, Reginaldo, o que tem feito pela igreja que está ferida? O que tem feito pela igreja que está magoada, que está desprezada, que está morta? Porque muitos que já se chamam igreja estão mortos, irmão. Estão jogados, abandonados, desprezados. E sabe o que nós fazemos? Nós aproveitamos o ensejo e mandamos mais pedra, mandamos mais cacetada em cima. Quando eu entendi o ministério desse homem, eu comecei a rever minha vida. Que atitude, que exemplo. E José de Arimateia, homem bom e justo, que era discípulo de Jesus, foi até Pilatos e pediu para sepultar o corpo de Jesus. E Reginaldo viu uma situação, foi lá e interviu. Veja que a condição de José de Arimateia é de senador. Nenhum dos discípulos eram senadores, nenhum. Então, eu volto a repetir, Deus não me colocou onde estou por acaso. Eu não estou onde estou porque quero estar. Você não está onde está porque quer. Deus colocou você aí por algum motivo, por algum propósito. Descubra e cumpra o propósito de Deus na sua vida. Que todos nós temos um porquê de estar nesse mundo, um porquê de estarmos fazendo o que estamos fazendo. O corpo estava jogado, o corpo estava ferido, o corpo estava desprezado. Nem sua mãe poderia tirá-lo de lá, nem seus irmãos poderiam tirá-lo de lá. A lei romana dizia que eles não podiam sepultá-lo. O judaísmo dizia: não pode ficar aí, vai vir o sábado. E agora? José de Arimateia literalmente carregou a igreja no colo. Coisa minha, eu acho que Jesus nunca foi tratado com tanta dignidade. Em um momento, nos seus 30 e poucos anos, ele nunca foi tratado com tanta dignidade como ele foi tratado por aqueles dois. Ele teve um sepultamento digno. Três dias se passaram. E no primeiro dia da semana, lá vão as mulheres, um misto de tristeza e de alegria, porque Jesus é morto, mas alegria porque elas têm a oportunidade de
ungir o corpo de Jesus. Embora Jesus já tivesse sido ungido em Betânia, na casa de Maria, você se lembra disso? Quando ela derrama aquele unguento de nardo precioso, e com as lágrimas ela enxuga os pés de Jesus, e as suas lágrimas se misturam com aquele unguento. Também José de Arimateia, junto com Nicodemos, envolveram Jesus em aloés, em mirra, e o sepultaram, mas lá vão as mulheres. E ao chegar no sepulcro, elas se deparam com uma situação inusitada. Já aconteceu com você o inesperado? Eu não pensava isso, eu bolei uma coisa, agora aconteceu outra. Elas chegaram diante da pedra e a rocha estava removida. E elas começam a se perguntar umas às outras, embaralhadas e confusas. E o choro começa a vir de novo. Aonde colocaram? Aonde colocaram? Alguém viu? Em cima da rocha está, acredito eu, o anjo deve ter mais ou menos 3, 4 metros de altura. É um ser lindo. Ele deve ter aquele azul que você nunca viu na sua vida, nem eu. Ele estava vestido de um azul lindo e maravilhoso. E ele está em cima da rocha, à espera das mulheres. E quando elas se aproximam e começam a razoar entre as outras, o anjo lhes faz uma pergunta. Primeiro, por que vocês estão chorando? Segundo, por que vocês procuram quem está vivo no meio dos mortos? O cemitério não é lugar dele, não. Ele só passou um fim de semana aqui. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele já ressuscitou. Ele está vivo. E elas ficam embaralhadas num misto de lágrimas, de alegria, de choro. E tem ali um homem que parece um jardineiro, porque era um jardim muito lindo, muito bem cuidado. Então havia jardineiros que cuidavam daquilo. E ali está um homem que me parece, aos olhares assim das mulheres, domingo de manhã, madrugada, parece um jardineiro. Quem sabe ele viu alguma coisa. E elas, Maria, se aproxima, é a Madalena. Aquela que Jesus expulsa dela 7 demônios. Aquela que foi pega no ato do adultério e a lei dizia que tem que ser apedrejada. Aquela. Ela está com um balde de especiarias na mão. Assustado, o anjo falou, mas ela não se conteve ainda. Ela não está totalmente firme no que o anjo falou. E ela vai se aproximar daquele homem. E quando ela se aproxima, o homem está de costa. Vou perguntar àquele jardineiro: escuta, por acaso o senhor viu onde puseram o corpo daquele senhor que estava sepultado ali? Ele vira para ela. Ele olha para ela. Você pode estar num quarto fechado, você pode estar numa sala ou num telefone audível. Quando alguém que você conhece chama o teu nome, você sabe quem é. Aquele homem se vira para ela e diz: Maria. Sou eu. Eu sou o seu Deus, o seu Senhor e o seu Salvador. Não me detenha, Maria, porque ainda eu não alegrei o céu, porque o céu está triste com a falta da minha presença. Eu preciso primeiro alegrar o céu. Eu vou para o céu, mas vá avisar aos seus irmãos e avise a Pedro que eu vou encontrar com ele. Que balde que nada, que aloé que nada, que unguento que nada. Eu tenho a impressão que ela largou aquilo pelo meio do caminho e ela vai correndo. Os discípulos estão aonde? Nós lemos ali, assustados, na casa da mãe de João Marcos, o mesmo Marcos evangelista. Estão trancados, com as portas cerradas, com medo de serem também julgados e condenados, porque afinal de contas, eles eram um dos discípulos. E ela bate na porta, e todos têm medo de abrir. Alguém abre, e Maria, acredito eu, se não ela ficou. Dá um copo d'água para essa coitada que ela está correndo, está assustada com alguma coisa que você viu. Os romanos estão te perseguindo. Mulher, conta, desembucha, pelo amor de Deus. Eu vi ele.
Eu falei com ele. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Encerrando. É a única pessoa que fundou algo na vida de nós os mortais, que está vivo. Todos os outros líderes, embora possam ter sido pessoas boas de coração, ter feito obras daqui de lá, eles não estão vivos, eles já morreram. Mas o líder do cristianismo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está vivo para os séculos dos séculos. Louvado seja o nome dEle. Falei com ele. De repente eles estão reunidos numa sala e Jesus atravessa a parede. Ele não usa a porta, porque o corpo glorificado que nós vamos receber vai ser assim. Jesus atravessa a parede e cumprimenta eles com a saudação costumeira e diz para eles: paz seja convosco. Você queria estar naquela sala? Você ia pôr a mão na cabeça e gritar: mãe! Mas sabe por que ele ressuscitou? Porque José de Arimateia e Nicodemos cuidaram do seu corpo. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu. Enquanto cantamos nesse volume bem baixinho, curva a sua fronte no seu lugar e medite: para que Deus te chamou? Por que você está no lugar que está? Por que você acha que Deus te colocou onde você está? Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. Estou voltando, Senhor, voltando. Estou voltando A essência da adoração, e a essência és tu. a essência. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Portanto, Senhor, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Vamos ficar de pé e adorar, juntos adorando. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Oh meu Deus, oh meu Pai, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Que diminua eu, oh Jesus, que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Levante as mãos, adore. Mais e mais, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, Meu abrigo, meu Pai. lugar secreto.
igreja vai adorar cantando. A igreja vai orar cantando. Faça dessa canção uma verdade. Uma verdade. Eu não preciso. Faça isso na sua vida, querido. Um estilo de vida. Atua. Diminua. Como os anjos, os serafins e querubins, e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Diminua, irmão, diminua eu. As mãos dos céus adorando, adorando. Ei. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo. Abrigo, lugar secreto. Meu lugar secreto, só tua graça me basta em tua presença. O santo, o santo. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Presença. Tua presença. Ei. Oh, oh, oh. Ei. Oh, aleluia. Ei. Tua presença. Levante as mãos e adore, 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 adore. Tua presença é o meu prazer, tua presença. Tua presença é o meu prazer, tua presença. Tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu prazer. No santo do santo, Fumaça me esconde. Só adore, só adore, só adore, não bata palmas agora, só adore, só glorifica, só glorifica. A igreja que glorifica o Senhor, o corpo vivo, o corpo que já ressuscitou, o corpo vivo do Senhor, o corpo vivo do Senhor, a igreja viva para um Deus vivo, uma igreja santa para um Deus santo, a igreja que adora, a igreja que adora, a igreja que adora.
peça nada, só adore, só glorifica, só exalta. Você foi ressuscitado para isso. Você nasceu de novo para isso. A igreja existe para isso. A igreja foi levantada para isso. Jesus, Espírito, Espírito, Espírito. Somos o teu corpo, Senhor. Somos o teu corpo, Senhor. Uma igreja viva para um Deus vivo. Uma igreja santa para um Deus santo. Ajude a preparar o corpo de Cristo, irmão. Ajude a preparar o corpo de Cristo. Levanta nesses dias o ministério de José de Arimateia, Senhor. Levanta, Senhor. Levanta homens e mulheres que estejam dispostos a curar o corpo de Cristo, a cuidar do corpo de Cristo, Jesus. Levanta, Jesus. Levanta. Foi o Senhor que levantou Arimateia e Nicodemos. Foi o Senhor que levantou Esther e muitos outros, Senhor.
É o Senhor que levanta, meu Pai. Levanta nos nossos dias, Jesus. Levanta nos nossos dias, Senhor. Oh, Espírito Santo, levanta nos nossos dias, Senhor. Levanta, 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 Senhor. Pessoas, Senhor, homens, mulheres, jovens, adultos, adolescentes e crianças, levanta, Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado pela tua graça derramada. Obrigado pelo teu amor demonstrado a cada um de nós. Que a tua presença nunca fuja de nós, Senhor. E que nunca venhamos a fugir da tua presença, Senhor. Leva-nos em paz, guardados, protegidos, debaixo da tua potente mão. Nos dá uma noite de sono tranquilo, uma semana abençoada, um mês de agosto, de obras, de conquistas, de vitórias e de realizações, meu Pai, para que o teu nome seja exaltado. Livra teu povo de todo perigo. Livra teu povo de todo mal, de toda cilada, de toda armadilha, do acidente, do homem mau, do sequestrador, do ladrão, Senhor. Livra, meu Pai, livra o teu povo, porque em Ti confiamos, em Ti esperamos, meu Pai, para a glória e louvor do Teu santo nome. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te bendizemos na beleza da Tua santidade. Quantos homens e mulheres podem levantar as mãos aos céus? A mão direita. Isaías 41:13. Eu sou. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Eu te ajudo. Eu te sustento. Eu te esforço com a destra da minha justiça. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus o Filho, a unção e a consolação do Espírito Santo do Senhor Deus esteja sobre todos vós, povo de Deus, hoje à noite, e permaneça para sempre. E aqueles que amam o Senhor e a sua casa, digam: dá um abraço em pelo menos 20 mil pessoas aí, no mínimo. Nós temos na cantina, no galpão da comunhão, um pastel delicioso ali na nossa cantina. Um forte abraço. Deus te abençoe e Deus te guarde.